tão essencial, tão importante para determinar aí, inclusive, quem domina no mundo. Quem conhece o espaço é que tem, então, mais chances de entrar para uma guerra, tem mais chances de fazer exploração, né, de tirar vantagens econômicas, enfim. Tudo, a cartografia, então, nos auxilia, sempre nos auxiliou e é o que nós vamos ver agora, então, né? A nossa aula de cartografia. Alguma vez você já viu esse mapa aqui? Esse mapa aqui, ele é de 1457. Nós chamamos esse mapa aqui de Mapa Mundi genovês. Ele foi desenhado em couro de cabra. Olha lá, a galera, né, antigamente fazia então os seus mapas em couro de cabra e ele está hoje num museu, na Biblioteca Nacional em Florença, né? Então pensar que poucas décadas depois que Cristóvão Colombo utilizou cartas náuticas, mapas, né, como o Mapa Mundi genovês para se lançar ao mar rumo àquele desconhecido fascinante, né? Muita coisa na cartografia mudou. Muitas coisas, então, ganharam um aparato tecnológico muito mais avançado, né? Quando nós temos hoje, por exemplo, você entra em... Você tem todo um detalhamento disponível para você relacionado, então, à produção de mapas. Agora, os mapas, eu tenho aqui uma imagem para vocês mostrar um mapa ainda mais antigo, né? Um mapa que aqui que é considerado um dos mapas mais antigos do planeta. Aqui está colocando que é o mais antigo que se conhece, mas eles já encontraram outros mapas mais recentemente, indicando então que é anterior, inclusive, a esse mapa do mundo babilônico, né? Então foi encontrado na Babilônia, data de 2500 a.C., foi feito em argila, que era o material que eles tinham para fazer na época, né? Eles não tinham papel ainda. Aqui o nome, né, Gassur, é uma referência às antigas ruínas de uma antiga cidade chamada Gassur, que existiu na região onde ele foi encontrado e não traz nomes precisos da área mapeada. Mas o fato é que é interessante que os seres humanos buscaram, então, desde muito tempo, representar o local onde vive, tá? Então, essa é a grande sacada dos seres humanos. Eu quero representar, eu quero saber aqui determinar os pontos do local onde eu vivo. E a gente pode perceber isso de várias formas. Em pinturas rupestres também, nós percebemos o interesse dos seres humanos em de mapear, né? De fazer, então, usando as suas habilidades, né? De riscar chão, superfície, tentando fazer, então, aí mapas. E essa habilidade, ela foi ali muito evoluída, né? Teve uma evolução da cartografia ao longo dos anos, com o desenvolvimento da humanidade, com as técnicas de representação e registro. E aqui nessa imagem, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês e realmente marcar um tempo, que é a invenção aqui, ou o melhoramento da prensa com Gutenberg no século XV, né? Com o aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg, aqui que é esse aparelho, que é essa máquina, a gente tem o quê? Uma elaboração de cópias, né? Consequentemente, uma popularização dos mapas, das cartas náuticas, e hoje, né, até chegarmos aonde o que nós estamos hoje, que é tudo virtual, né? Ali, satélites artificiais, mostrando, então, a localização, né? Que é uma coisa mais recente. Então, a evolução foi isso. Saímos da parede, da argila, né? Aí passamos para um mapa feito em couro de cabra, depois o papel, né? E a proliferação dos mapas, então muitas pessoas tinham os mapas. É uma coisa interessante que uma vez em Florença, existem vários museus em Florença, e tem um museu, agora eu não vou lembrar o nome, mas eles têm uma sala de mapas. E quando você entra nessa sala de mapas, você observa ali vários globos que se usavam no período dos Médicis, né? E o período dos Médicis é justamente essa fase, né, que vai ali dar o impulso realmente para as grandes navegações e tudo mais. E quando eu estava naquela sala, eu fiquei pensando, né, tipo, olha, isso aqui é um tesouro. Para a época, era um verdadeiro tesouro. Por quê? Porque ter um mapa era ter a rota, é ter o caminho da riqueza, né? Então, e só estando naquela sala, porque mapa é uma coisa muito cara de se fazer. Até hoje, se você for lá na livraria da sua cidade, querer comprar um globinho,
Lobinho, pra você ver que caro que é. Não é barato. Agora, você imagina isso lá antigamente, né? Era muito mais caro. Então, pouquíssimas pessoas tinham efetivamente acesso à cidade, né, de distribuição muito maior, de fabricação muito maior, e hoje nós temos aí os satélites fazendo mapas em tempo real, quando você, por exemplo, usa o seu GPS, ok? Bom, é interessante entender que, por exemplo, como eu já falei para vocês, nós temos um período de quase que estático, assim, nessa questão, que é o período da Idade Média, porque os gregos, por exemplo, eles já consideravam ali a Terra, né, o conhecimento eurocêntrico, por exemplo, tinha uma ideia, né, vamos lá, voltando aqui o meu raciocínio, com os gregos já se tinha uma ideia eurocêntrica dos mapas. Então, os mapas produzidos lá pela Grécia já colocava a Europa no centro das coisas. Na Idade Média isso também aconteceu, mas o conhecimento cartográfico ele ficou quase que estacionado durante esses 1000 anos de Idade Média, mas nesse momento que estava acontecendo a Idade Média, a população árabe estava evoluindo e eles produziram muitos mapas, né? Então, uma grande expansão técnico-científica da cartografia com eles. Nós entramos no final da Idade Média, a Europa respira tecnologia e ciência novamente, e aí nós temos justamente e aí nós temos aqui, né, essa aqui é um mapa de Mercator, esse mapa foi elaborado em 1569, tá? Então aqui, justamente a partir do século XIII, com as grandes navegações, o que se dava prioridade num mapa eram os portos, porque eles estavam navegando. Por esse motivo, os mapas do século XIII, eles são chamados de portulanos, porque eles têm a intenção de representar os portos. Agora, no século XVI, né, quando nós temos então o belga Mercator, tá? O nome dele é Gerardo, tá? Não estou falando errado não, tá? Gerardo, né? Não é Geraldo não, né? Gerardo Mercator. Então é um belga e ele montou um sistema de projeção cilíndrica capaz de representar uma superfície esférica do planeta em um mapa retangular plano. Porque qual que é o grande problema da elaboração de um mapa? Como que você vai representar num plano, uma folha de papel, uma cartolina, enfim, algo que é esférico? É como você tentar, por exemplo, vai lá, pega a sua faca e uma laranja, descasca a laranja. Agora coloca essa casca da laranja sobre a mesa. Em algum lugar essa casca ela vai, né, entortar, ela vai ficar distorcida. Então, o grande problema de fazer a elaboração de mapas é elaborar um mapa numa superfície plana de algo que é esférico. Então, por isso que sempre as projeções cartográficas, elas servem como quando o indivíduo que está fazendo, o cartógrafo, por exemplo, um físico, enfim, quando eles estão elaborando um mapa, em algum lugar haverá distorção. Sempre terá que ter escolhas. Fazer um mapa é escolher o que você vai colocar no centro, escolher onde você vai dar prioridade, onde você vai criar vai projetar então a distorção. Sempre são escolhas. É impossível, ok? Então, olha lá, nesse tipo de projeção, os paralelos e os meridianos, eles são representados por meio de segmentos em retas perpendiculares entre si, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, esse mapa aqui de Mercator, ele foi feito de uma forma artesanal,
né? Então, só agora, né, como eu falei para vocês, que nós temos projeções melhores, mais modernas. Então, por exemplo, no século XIX, fizeram sensoriamento remoto, tiravam fotos com balões, né? Até nós chegarmos, então, ali agora no século XX, com imagens obtidas por satélites e aí sim com uma maior precisão, né? Esses satélites aqui que estão em torno da Terra, né, como vocês podem observar, hoje a obtenção de imagens por meio de satélites é associado a um crescente avanço da informática. Então a gente precisa pensar que isso aqui faz parte, né, dessa terceira revolução industrial, né, a informática, e aqui, né, a gente pode até falar da quarta revolução industrial, bastante importante, ok? Que está acontecendo nas últimas décadas, grande responsável, por exemplo, pelo uso popularizado de softwares, né? Então nós temos aqui um avanço cada vez maior de software, de sites de visualização de imagens, né? Então você tem, por exemplo, aqui uma tela comum. Quem começou a ter GPS, lembra aqui da tela do Garmin? Né, mostrando então, né, essa aqui é a forma do GPS, de te representar onde você tem que entrar, eles mostram uma fotografia do local, enfim, bastante interessante. Isso aqui é o estadunidense, né, o GPS Global Position System. Ele é um programa então desenvolvido pelos Estados Unidos. A Europa também tem o seu, né, um similar ao GPS, que é o Galileu, e a Rússia tem o GLONASS, né? Esses avanços, então, representam um aperfeiçoamento do sistema de informação geográfica, que nós chamamos, que pode aparecer na sua prova como SIGS, tá? Sistema de Informação Geográfica, que tiveram um expressivo impacto na cartografia por meio de um trabalho, né, dos trabalhos de georreferenciamento. Então, hoje as coisas são muito mais precisas em função desse georreferenciamento. E como que ele é feito, né? Como está dizendo aqui, né? Como que o GPS funciona? Então, aqui nós temos uma imagem, ela está escrita em inglês, mas vou explicar para vocês, né? Essa tecnologia, aplicação de tecnologia dos satélites, aqueles que eu estava explicando para vocês numa outra aula, né? Falando do início da astronomia. E aí, então, a Guerra Fria, quando os Estados Unidos, a União Soviética começaram a fazer pesquisas, até nós chegarmos aqui, nesse ponto que eu vou mostrar para vocês. Então, na atualidade, a cartografia da atualidade. O GPS, como eu falei para vocês, ele foi desenvolvido, então, pelos Estados Unidos. Os fins eram militares, Guerra Fria, né? Os fins eram militares. E ele hoje está largamente difundido pelo mundo e ele conta, no mínimo, com 24 satélites, então, satélites, tá? Normalmente são 24, mas eles podem chegar até 30 nos casos, e qualquer receptor de GPS, tá, é capaz de se conectar com pelo menos 4 satélites, estão vendo aqui, né? Desses satélites em qualquer ponto da superfície terrestre, desde que não seja em ambiente fechado, daí não dá tão certo assim não, né? Então, as informações prestadas pelos satélites são cruzadas, né? Elas são cruzadas, processadas por um aparelho receptor, né? Um aparelho receptor, e esse aparelho receptor, então, que utiliza princípios matemáticos, enfim, vai dar a localização com precisão. Claro que essa precisão, ela depende muito da qualidade do aparelho que se está usando, né? Quanto mais sofisticado, menor são a sua margem de erros. Então, é assim que funciona ali o GPS. Então, é muita tecnologia no espaço acontecendo, né, ali contribuindo com o nosso dia a dia. E aí nós vamos falar, como eu falei para vocês, projeção cartográfica é sempre uma escolha de quem faz essa projeção. E aí nós falamos que é possível, por exemplo, ter uma visão de mundo por meio dos mapas elaborados, ok? Então eu tenho aqui, né, projeções cartográficas e visões de mundo. Então, desde o início da cartografia, os mapas refletem, então, uma visão de mundo, né, dos seus autores. Então, ele que escolhe, por exemplo, quais são os lugares, quais são os pontos a serem destacados, o gráfico, enfim, que será utilizado na sua produção. Então, revela uma visão de mundo.
Então, ele vai colocar lá escolhendo os territórios, né? Um critério de projeção, muitas vezes não é nem um critério técnico, é um critério ideológico mesmo, né? Então, aqui nós temos 3 projeções que eu vou mostrar para vocês. Como eu falei, a representação, a dificuldade de representar algo que não é possível representar sem distorções. Então, as projeções, elas podem ser classificadas, pessoal, como cilíndricas, cônicas e azimutais, ok? Então, vamos começar aqui com a projeção cilíndrica. Então, como visto lá naquele mapa de Mercator, tá? Então, olha lá, aquele mais conhecido, quando você estuda geografia, normalmente é o mapa de Mercator que é utilizado. O Mercator, o seu plano de projeção é o cilíndrico, ou seja, né, ele é aberto em um dos meridianos, né, ele pega um dos meridianos e envolve, né, ali a Terra. Então, os meridianos e os paralelos são dispostos perpendicularmente, como você pode observar aqui, né, eles estão dispostos perpendicularmente. E as distorções tendem a aumentar quanto mais próximo dos polos, né? Então, ele é muito bom para as navegações, né? As navegações que são feitas, por exemplo, entre a Europa e o Brasil, eles normalmente utilizam um mapa de Mercator, um mapa cilíndrico. Porque importa o quê? Importa nas latitudes, baixas latitudes e médias. Quanto mais ao polo você estiver, mais alterado, mais distorcido estará esse mapa. Então, para navegar, por exemplo, lá no Polo Sul não serve, ok? Bom, vamos lá para o próximo, a projeção cônica. A projeção cônica, o território a ser retratado na esfera terrestre é envolvido em um cone, como vocês observam aqui, né? O mapa ele é desenhado a partir da projeção da superfície sobre um plano, aqui, olha, tá vendo? Sobre um plano. Os meridianos normalmente são representados por meio de linhas retas, estão vendo aqui, né? Então, os meridianos aqui por meio de linhas, os meridianos aqui por meio de linhas retas, observam aqui, ok? E eles convergem em direção aos polos, ao passo que os paralelos são representados em arcos. Vejam aqui, olha, arcos. Então, essa é a projeção cônica. Perfeito. E a projeção médias latitudes aqui, né, na projeção cônica. E a projeção plana ou azimutal. Aqui nós temos a elaboração com uma base num plano, né, um tangente, a esfera terrestre, né? Então eu tenho um contato com a superfície terrestre e o centro da projeção. Em geral, né, os mapas apresentam uma forma circular e são utilizados para retratar em territórios não muito extensos. Por exemplo, eu quero mostrar aqui o polo, né? Então não é muito extenso, ele serve então, né, como as regiões polares, visto que o grau de distorção aumenta quanto mais se afasta do centro do mapa. Bom, outra coisa importante aqui são as projeções cartográficas. Então, eu tenho aqui, né, projeções cartográficas, tipos de propriedades geométricas que caracterizam as projeções geográficas. Elas podem ser classificadas como conformes, equivalentes e afiláticas. Então, uma projeção conforme, os ângulos são mantidos idênticos na esfera e no plano, e as áreas que são deformadas. Então, por exemplo, a projeção lá de Mercator, né, que você já conhece, que você já sabe que é cilíndrica. Então, Mercator, cilíndrica, conforme. Então, o que diz, né? Que o mapa em que a linha do Equador aparece deslocada mais para baixo na porção central e destaca o quê? O hemisfério norte, que é um dos mais conhecidos. Claro, porque Mercator, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Então, o que você vai ter? Você vai ter uma projeção maior do hemisfério norte. Uma projeção cilíndrica de Mercator conforme. Então, ele dá uma valorização aqui, olha, para o hemisfério norte. Bom, também, eu já volto aqui nesse mapa. Eu quero mostrar aqui a projeção conforme de Lambert, né? Então, essa projeção aqui, as distorções são menores nas latitudes médias. Então, isso é, por exemplo, bom aqui para quem mora na região sul, sudeste do Brasil. Sendo muito comum para representar territórios extensos no sentido leste-oeste. Então, é uma projeção cônica conforme de Lambert, ok? Então, essa também é uma projeção conforme. Deixa eu voltar aqui no outro mapa. Deixa eu voltar aqui.
Aqui, olha, falando de Peters. Peters, ele tem uma projeção equivalente. Então, vamos lá. O que é uma projeção equivalente? Quando as áreas apresentam-se idênticas aos ângulos deformados. Não, perdão. Quando as áreas apresentam-se idênticas e os ângulos que ficam deformados. Então, eu tenho uma representação assim, que é a projeção de Peters. É uma projeção cilíndrica equivalente, ou seja, né, esse tipo de representação ele foi lançado em 1973, recebe esse nome porque foi um cientista alemão, o Arno Peters, que representou o mapa mundi ali com a projeção cilíndrica equivalente, ou seja, né, que deforma os contornos dos continentes, mas preserva a proporção correta das áreas. Então fica estranho você observar esse mapa, eu sei que fica, mas ele está conservando então a área de do que ele está sendo representado. Tem uma versão, não tem aqui nos nossos slides, mas tem uma versão facilmente no Google você encontra, que eles fizeram inclusive a inversão dos hemisférios. O hemisfério sul ficou ao norte e o hemisfério norte ficou ao sul no mapa. Essa é uma projeção clássica do Peters. A Mafalda, aquela tirinha argentina, né? Aquela que tem a personagem das tirinhas argentinas, ela tem aí várias sacadas com esse mapa do Peters, falando, né, da questão do hemisfério sul e hemisfério norte, a sua representação. Bom, seguindo ainda aqui, só voltando para vocês aqui, nós temos as afiláticas, quando as áreas e os ângulos apresentam-se deformados. A gente já vai representar eles aqui para vocês. Bom, eu tenho aqui também, essa aqui é uma projeção azimutal equidistante de Postel, tá? Postel. Então, ele é bastante utilizado em mapas polares, como você pode observar aqui. Normalmente, em mapa polar, você utiliza-se uma projeção azimutal, mas também pode, se quiser, né, representar hemisférios inteiros sem problema. E, inclusive, o símbolo da ONU é uma projeção azimutal. Isso já caiu em provas, ok? Então, fica ligado nisso aqui, perfeito? Bom, eu também tenho aqui, olha, a projeção equivalente de Malwaite. Então, eu tenho aqui paralelos retos, né? Veja, eu tenho os paralelos retos e os meridianos curvos. As regiões centrais apresentam ali uma expressiva fidelidade de área e ângulos, inclusive, mas as distorções aumentam em direção às bordas do mapa. Então, olha o tamanhão que fica ali, por exemplo, a Antártica, né? A Antártica, como fica aqui a Groenlândia, enfim, né, fica aí bastante distorcido. Mas as áreas médias, as áreas mais centrais, essa sim, né, aqui, ó, aqui essa porção próxima da linha do Equador, fica realmente incrivelmente proporcional. Também tem a projeção cilíndrica afilática de Robinson. Essa projeção aqui é uma das mais utilizadas nos atlas da atualidade, justamente porque ela minimiza distorções de forma e área dos continentes. Então, ele estabelece uma espécie de projeção intermediária entre a conforme e a equivalente. Essa projeção, então, a projeção de Robinson, ou seja, não é conforme ou equivalente, ela está, então, no meio ali, entre uma dessas projeções, perfeito? Então, essas são as projeções. Agora, beleza, defini meu mapa, defini o que eu quero representar, defini como eu vou representar, mas aí eu tenho o quê? Eu tenho tipos de mapas e tenho convenções para elaborar um mapa. E aí nós temos aqui, então, o nosso próximo conteúdo, né? Então, todos os mapas devem apresentar elementos cartográficos para que possa, então, ter uma linguagem comum. Essa linguagem comum, como eu quero mostrar aqui para vocês, todo mapa precisa ter o quê? Um título, ok? O mapa precisa ter um título. Ele também precisa ter o quê? Uma legenda. Tá vendo aqui? Ele precisa de uma legenda. Além disso, ele precisa... Tá vendo aqui? Olha só, o que é isso aqui? Ó? A gente acabou de estudar. São coordenadas geográficas. São coordenadas geográficas. Eu também tenho no mapa, né? Preciso ter um mapa, que é a fonte, né? Que eu falo, indica a origem dos dados utilizados nesse mapa. Então, essa é a fonte de dados. Eu também preciso ter o quê? Uma orientação. Que orientação? Né? Quando você indica aqui, olha, tá vendo aqui a orientação, ó? Orientação. Eu tenho aqui a rosa dos ventos, né? Então, os pontos cardeais da rosa dos ventos representados, então, aqui na orientação do meu mapa. Outra coisa que eu preciso ter necessariamente é a minha
escala, né, que revela então a relação entre medidas de representação cartográfica e o tamanho real dos objetos e as distâncias retratadas. E dentro desse contexto, então, aqui também, ó, eu coloquei para vocês, né, para vocês lembrarem, eu tenho as convenções cartográficas, ou seja, os símbolos eles precisam ser comuns, né? Qualquer pessoa que ler esse mapa, ele precisa ter, então, o domínio, ele precisa entender o que está sendo representado ali. Então, veja só, os pontos num mapa, eles normalmente são utilizados para marcar posição, né, de determinados interesses que é de interesse do autor. No caso, por exemplo, cidades, os pontos maiores indicam cidades com maior número de habitantes. Então, eu tenho aqui, ó, cidades, né, igreja, enfim, né? Então, por exemplo, eu tenho capital de país, capital de estado, sede de município. Isso são, então, uma forma de representação por pontos. Eu também tenho a representação por linhas. Essas linhas, elas representam de forma unidimensional, por exemplo, limites administrativos ou rios, né? Normalmente os rios são retratados na cor azul, estradas na cor vermelha. Essa é uma convenção, né? Embora mapas rodoviários, eles usam simbologias diferentes para dizer que se é pavimentada, se é duplicada, enfim, né? Mas veja, nós temos então as linhas, estradas, rios, né? Gratículas, enfim, sendo representados então por linhas. E também tenho, né, áreas destacadas. Então, por exemplo, apresento uma delimitação territorial, né? Quando eu quero, por exemplo, falar de lavouras, unidade de relevo, pode ser representado aí de várias formas. Olha só, isso aqui é uma imagem destacada também, né? Eu tenho o Brasil, olha, eu tenho a América do Sul, eu tenho o Brasil e tenho o Paraná em destaque. Então isso é uma convenção, né? É uma convenção. Os mapas, pessoal, eles podem ser ali classificados como mapa de referência geral ou básico. Por exemplo, esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui que você está vendo é um mapa geral ou um mapa básico. Com ele, por exemplo, né? Com esse mapa eu posso utilizar outros mapas, né? Mais detalhado, enfim, por exemplo, esse mapa político do Brasil, a divisão política do Brasil, ele apresenta a delimitação, a divisão política do país, da federação, enfim, mostra ali as capitais, né? Ele está mostrando as capitais, né, do país, enfim, e pode trazer, às vezes, também, né, se ele quiser, elementos como rodovias principais, enfim, rios, pode ser feito desta forma. Mas eu também tenho o quê? Os mapas temáticos. Tá vendo esse mapa aqui? Ó, é um mapa do clima. Então, ele pode ser ali, pode ser utilizados, construídos com aquele mapa de referência, que eu mostrei para vocês. Então, utiliza-se esse mapa de referência e aí faça um mapa específico, um mapa temático. Então, eu posso trabalhar com aspectos geológicos, demográficos, físicos, econômicos, enfim, né? Que é esse mapa, como eu mostrei para vocês, o mapa de clima. Um outro mapa aqui, olha, a densidade demográfica do Brasil. Então, esse mapa aqui usou o mapa base, mas ele representa o quê? Onde que estão concentradas a maior parte da população brasileira. Certo, pessoal? Então, esta é a convenção feita para a elaboração de um mapa e os tipos de mapas. Lembrando vocês, então, que eles podem ser temáticos. Você escolhe o mapa que você quer fazer. Certo, pessoal? Até o próximo bloco.